gente vai começar o nosso primeiro episódio, chamado Imortalidade Digital. Novas formas de existir? A gente vai falar sobre as possibilidades de existir depois da gente morrer dentro do digital, com essas convidadas maravilhosas, a Fernanda e a Ana. Hoje, aliás, deixa eu falar, hoje a gente está dentro do nosso metaverso, eu e a Ana. Eu e a Ana dentro do metaverso, falando com a Fernanda. Para quem não está no YouTube vendo a gente, só ouvindo, depois dá uma olhadinha como que ficou o nosso metaverso, o nosso escritório da Go dentro do metaverso. Então vamos lá, sem mais delongas. Fernanda, queria te perguntar, a primeira pergunta para a gente começar essa conversa. O que é imortalidade digital? Bom, esse é um termo que, assim, de uma forma bem simples, é a nossa sobrevivência digital depois que a gente morre, né? Que o nosso corpo morre, né? Depois da nossa morte biológica, como se fosse a nossa alma digital, né? Uma vida pós-morte num ambiente digital. Como é que a gente pensa isso, né? Hoje, por exemplo, né? Se a gente morre, o que vai acontecer com o meu blog do Playground da Inovação? O que vai acontecer com meus perfis nas minhas redes sociais? Com os podcasts que eu já gravei, com os vídeos, né, que eu tenho. Se colocar o meu nome, Fernanda Furia, no Google, vai aparecer um monte de coisa. Se eu morro, quem é que vai cuidar disso? Né? Assim, eu quero que isso se mantenha para sempre disponível para as pessoas ou não? Então a gente pode pensar em duas dimensões da imortalidade digital. Uma que é essa bem prática mesmo, né, de até pensar antes de morrer, o que eu quero fazer com tudo isso, né, com essa herança digital que eu posso deixar para as pessoas. E aí, uma vez pensando nisso, quem poderia gerenciar isso tudo? Né? Que pessoas que eu posso nomear que podem me ajudar nesse processo? Que empresas, né, que startups eu posso recorrer para também me auxiliar nessa jornada? Porque já existem startups e empresas que pensam nisso para a gente. E a outra dimensão, já é uma dimensão um pouco mais complexa, que é de fato tentar reviver uma pessoa digitalmente. Então, por exemplo, ter um avatar de mim mesma que, através de inteligência artificial, vai poder mapear todos os restos, né, o rastro digital assim que eu tenho, e aí aprender com isso e eu viro um humano virtual que vai poder ter acesso a outras pessoas. Alguém vai poder conversar comigo e como é através de inteligência artificial, à medida que vão interagindo com esse meu avatar, o meu avatar vai aprendendo mais e vai podendo se relacionar cada vez mais. Então a gente vai chegando cada vez mais perto de uma área que é o transhumanismo, né? Que é complexo, mas enfim, que vai deixando muito mais robusta essa capacidade de manter uma pessoa viva digitalmente, mesmo que ela já tenha morrido. E é importante falar disso, né, porque isso já está acontecendo, né, de uma maneira bem embrionária, e a gente precisa entender, né, se a gente quer isso, o que a gente pode fazer para também minimizar certos riscos, né? Então é isso, imortalidade digital tem essas duas dimensões, tanto pensar, planejar, antecipar o luto digital e como é que eu quero deixar minha herança digital para as pessoas, e ao mesmo tempo também pensar em como me reviver, né, digitalmente depois da minha morte biológica. Fernanda, eu fiquei assim com a cabeça bugada quando a gente começou a falar de imortalidade digital. E é legal você dar essas duas dimensões, porque são coisas diferentes, mas que, né, perpetuam aí a nossa existência de alguma maneira. A primeira é essa, né? O que que eu vou fazer com tudo que eu deixei de rastros na internet? Especificamente o Facebook, ele tem uma seção lá em que você escolhe alguém para ou excluir sua conta ou ter acesso e administrar o seu perfil. Eu preciso até revisitar o meu, eu não fiz isso, devia ter feito antes, mas eu Uhum. botei um amigo meu, mandei, e recebe um convite, né? Olha, você foi escolhida para depois da morte de Ana Vadovski, ele falou que coisa fúnebre, horrível, o que que você está me pedindo? E se eu for embora antes? Eu falo, se for embora antes, eu altero a pessoa, né? Não tem nenhum problema. Mas acho que esse foi o meu primeiro contato com a ideia de imortalidade digital. E o segundo, já passando por algumas experiências, né? Primeiro acho que a gente pode falar um pouquinho assim, já que a gente sabe o que é e a importância, a gente falar um pouquinho até dos exemplos da ficção.
Uhum. É impossível a gente não seguir nesse podcast e não falar, por exemplo, do Black Mirror. Tem Sim. um episódio, você já me falou de outro, mas tem um episódio muito famoso que é o San Junipero. Peço desculpas aí pela pronúncia, espero que seja assim que fale. Que são as pessoas, parece que elas estão vivendo ali nos anos 80, parece um episódio de algo de época, e na verdade são pessoas que após a morte o cérebro delas já está vivendo numa outra dimensão, até mesmo no metaverso. E uma Aham. série muito simpática, muito divertida, chamada Upload, que está no concorrente do Nzinho Vermelho, para a gente não fazer aqui propaganda, Aham. que eles também, o cérebro deles é retirado como um chip e colocado para viver num outro lugar. E aí, Uhum. claro, você vai viver tão bem quanto tiver sido aí a sua grana, porque aparentemente é muito caro. Uhum. E eu estou falando desses exemplos e pensando assim, vou deixar você também dar os seus exemplos de outras histórias de ficção, mas aí eu acho que até vai num particular antes da gente abrir. Vocês já pararam para pensar se vocês gostariam de continuar vivendo mesmo após a morte, independentemente de critério religioso, se possível, nesse primeiro momento, mas se isso faz sentido para vocês e a gente começar a efetivamente pensar nisso, porque obviamente Uhum. nossos pais e avós nunca imaginaram isso dessa maneira. Sim. Adriana, você quer falar um pouquinho? Eu sempre achei essa possibilidade uma coisa que me assusta muito. A gente está vendo, saiu essa semana, inclusive, uma notícia que a Meta está se especializando em criar inteligência artificial e robôs ou humanoides, né, que conseguem pensar da mesma forma que a pessoa, né, que alguma Uhum. pessoa pensa também. Imagina, hoje a gente está em 2022, começando a caminhada nesse sentido de fake, inteligência artificial e tal, e as coisas já estão muito avançadas. Imagina daqui a 10 anos o que a Uhum. gente não vai ter. Esse negócio de ter o seu cérebro fora de você, eu acho que realmente, daqui a uns 10, 20 anos, vai ser possível, porque já tem metaversos ou realidades virtuais em que você encontra, né, as pessoas e elas meio que agem, falam e se gesticulam da mesma forma, porque a inteligência artificial aprende também, né, com tantos vídeos. O que acontece? Eles varrem a internet, tudo que você já postou, já fez, seus vídeos e tal, entendem tudo aquilo e Uhum. colocam nesse robô, né, nessa realidade virtual. Então, para mim, é super bizarro, essa é a palavra. Eu não gosto, eu tenho medo, e eu acho que Uhum. isso vai gerar ainda muitos problemas em muitas pessoas. Uhum. Inclusive, ninguém sabe o que isso pode gerar, né? Então é legal a gente ter essa discussão para começar a pensar sobre isso, né, Fê? O que você acha? Respondendo a pergunta da Ana, né, se eu já tinha pensado nisso, como eu estou envolvida com esse assunto já há alguns anos, hoje em dia, sim, já tinha pensado nisso, mas mais especificamente essa primeira dimensão, né? Poxa vida, tem tanta coisa que eu já escrevi, que realmente eu já fiz, né? O meu blog com, né, 200 posts aí, realmente, né, assim, e aí, né, quando eu morrer e ninguém fizer nada, vai ficar assim, aí desatualizado, e aí, né, é uma pena, né, é um legado mesmo que a gente deixa, que se a gente for pensar, celebridades já deixam isso há muito tempo, né, pessoas muito conhecidas, a gente consegue acessar o vídeo, a música, né, entrevistas de pessoas que já morreram há muito tempo, né, mas o novo, né, de tempos para cá, com as tecnologias mais em larga escala, é isso se aplicar a todo mundo, né? Qualquer pessoa que tem conteúdo digital pode, deve pensar como é que fica, né, meu futuro digital depois da minha morte. Então, acho que é uma pena a gente não pensar nisso e deixar a coisa meio solta, que aí eu nem sei o que aconteceria, né? Para de acessar, a coisa fica desatualizada, chega uma hora que, sei lá, também o conteúdo morre, né? Então, eu penso bastante nisso, mas eu ainda não agi em cima disso, que eu acho que é uma outra etapa, né? Eu não contratei ninguém, eu não parei para pensar em ninguém que realmente ou eu confiasse, não só pela confiança, né, mas assim, que pudesse ter capacidade de pensar mesmo como fazer, né, como gerenciar isso tudo.
Então, eu acho que uma coisa é a gente refletir, outra coisa é a gente conseguir agir em cima disso, né? Que eu acho que é importante, sei lá, e pensar num funeral, numa coisa assim que antecipar, né, esse planejamento para minha morte. A gente evita muito, porque aí, antes de entrar nessa segunda dimensão que tem a ver com o que você está falando, né, com medo e tudo, né, Adriana, é também pensar por que que a gente quer isso, né? Por que que a imortalidade é algo que atrai tanto o ser humano? E sempre foi assim. E a gente está cada vez mais criando tecnologias e na medicina para a gente, né, viver cada vez mais e viver de um jeito bom e mais jovem, né? Então, toca que eu acho que é uma dor no fundo, né, do ser humano, que é a vida acabar, né? A vida do jeito que a gente conhece agora acabar, né? Para muita gente é uma pena, poxa vida, né? É difícil, é sofrida, mas é bacana também, né? E aí, só para fechar agora, né, pensando nessa segunda dimensão, que aí vai para essa coisa mais futurista e mais complexa, né, que pode recriar um eu, né, digital que vai viver para sempre, a minha reação inicial é assim: caraca, né, acho que eu não quero. Porque como é que fica todo o processo de luto, né? E essa é uma questão que a Uhum. gente vai falar no podcast que vem, né, sobre o luto digital, mas como é que vai ser, né? Assim, as pessoas que vão ficar depois da minha morte, se elas puderem sempre recorrer a mim, né, entre aspas, até que ponto elas vão conseguir avançar a própria vida, né? Será que não complica o luto, né? Meu filho, por exemplo, meu marido, se estiver vivo ainda. Eu acho que a gente tem que pensar para que seria isso, né? Só porque, ai, que bacana, que legal criar um avatar, né? Mas em larga escala, todo mundo, ou muita gente fazendo isso, né? Como é que seria? Eu não sou contra, tá? Mas eu não sei realmente, né? Eu acho que a gente está aqui justamente para provocar, apresentar o tema e provocar esse tipo de reflexão, né? Você falando agora, e sim, já temos aí um spoiler do próximo episódio, que é o luto no metaverso. Já é um assunto que a gente, desde o nosso primeiro encontro, a gente já tinha falado, né, Adri e Fernanda, e agora a gente vai explorar um pouquinho mais. Fernanda, tá aí uma coisa que você falou agora no final. Parece muito interessante fazer isso tudo enquanto a gente está vivo. Falar, ai, nossa, vou. Porque desde que a primeira fotografia foi tirada, a gente conseguiu imortalizar, né? Uhum, Eventos, pessoas, e eu posso ouvir qualquer artista do mundo e ver qualquer coisa do mundo, porque eu tenho registros fotográficos, né? E em vídeo dessas pessoas. Agora, qual é a base, na verdade, que você vê pelo próprio lado da psicologia? Tem alguma base para a gente buscar essa imortalidade? É o mistério em si do que vem depois, e eu sei que a gente lá na frente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas por que que a gente tem essa necessidade de ainda existir, sabendo que nem você falou, meus filhos vão me procurar, meu marido, e assim, até que ponto a nossa existência também é relevante depois de algumas gerações, né? Eu escutei uma frase essa semana assim, a última pessoa que falar o teu nome. Qual será a última pessoa a falar meu nome? A minha bisavó, minha trisavó. E acabou. Isso se você não tiver descendente, a não sei que você tenha deixado alguma coisa. uhum, Mas uhum. tem alguma base que explique, assim, tá, por que que as pessoas estão querendo existir de alguma maneira, nem que seja digitalmente, né? Sim. Deve ter, tá? Deve ter alguns estudos sobre isso e tudo. Não sei te falar, tipo, né, precisar agora, assim. Mas eu acho que tem essa questão da dor, né, do luto, a dor da perda, né? Isso é uma das maiores dores, né? Quem perde pai, mãe, filho, né? A gente tenta evitar isso, né? E tem, eu acho que uma coisa meio narcísica também, né? Tipo, pô, eu vou morrer, eu vou acabar, né? Eu quero continuar para sempre também, né? É, e você falou uma coisa interessante, né? Tipo assim, tá, mas pra quê, né? Assim, eu sou importante o suficiente para ter que viver a vida toda, né? Para ter que viver sempre. Então acho que tem essa questão mesmo de, poxa, né? E o mistério da vida, né? Para onde a gente vai depois? Acaba tudo, não acaba? Que aí começa esse assunto de mortalidade digital fazer um ponto de conexão até com as religiões também, né? Tem gente que acredita em vida após morte, tem religião que não. E aí, como é que isso também impacta no design dessas novas tecnologias? Se a gente contrata, sei lá, programadores, desenvolvedores, né, que tem uma visão religiosa XYZ, isso pode
afetar, né, o desenvolvimento do produto. Então a gente vai esbarrando em várias questões, né? Mas eu acho que tem muito, assim, pensando, né, grosso modo, dessa dor mesmo, da falta que o outro faz quando morre e do medo da própria morte, né? Então, ter possibilidade da gente se manter vivo mesmo depois de morrer é muito atraente, né? Eu fiquei pensando sobre. Imagina todo mundo tem acesso a essa tecnologia, tá? Todos nós e todo mundo. Virou tão comum que todo mundo tem acesso a ter sua pessoa lá para sempre no metaverso. E essas pessoas começam a ter suas próprias inteligências, que eu acho que vai evoluir nesse sentido, a inteligência artificial. A Ana acha que não, eu acho que sim, que, que a inteligência artificial vai evoluir para ela começar a pensar sozinha. E daí imagina o metaverso que tem todo mundo aqui, eu, você, a Fê, meu pai, eu e todo mundo, só que está todo mundo morto. Mas a gente está lá pensando, se relacionando, tá? Gente, qual que é o sentido disso? Porque eu entendo no primeiro caso que a Fê falou, tipo, o seu legado, né? Principalmente na Web 2, que é a web dos Uhum, creators, né? Que a gente desenvolve muito conteúdo e coisas na internet, que antes a gente não fazia, né? E agora a gente faz. uhum, Ok, tem um senso prático, mas assim, para quê? Para mim, para os meus parentes, talvez, ok, mas para mim, para que eu quero ficar depois da morte em algum lugar? Não sei se. Não sei, gente. Qual que é a motivação das pessoas, né? E se é a gente mesmo, né? Porque tem isso. É uma É, ótima questão. Não é a somos gente. nós ou é tipo. Porque aí a gente entraria, né? O que que é inteligência, o que que é alma, o que que é corpo, o que que nós somos, né? A gente é de carne e osso, mas nós somos o quê? Trocas químicas? Porque se a gente entrar por esse lado, o que que, o que que existe dentro do digital? Falando naquela esfera um pouco mais louca, né? Que já fala um uhum. pouquinho de metaverso, mas a gente precisa falar de legado, porque, Fernanda, na boa, eu não sei se eu quero as minhas fotos, os meus perfis e as minhas conversas Uhum. na mão das pessoas, ou que Uhum. elas sigam depois que eu não tenho mais controle, entende? Pois é, isso que você está falando é super importante, né? Porque a gente começa a pensar, tá, mas por que falar sobre isso, né? Só porque é bacana, é diferente, né, meio misterioso? Não, porque de fato a gente esbarra em questões legais, né? Isso está abrindo caminho para novas profissões, para uma nova relação com a morte, por causa de novas tecnologias. Através de novas tecnologias, a gente pode compartilhar a dor do luto de um jeito, a gente pode ter funerais de outro jeito, a gente pode pensar em maneiras mais sustentáveis, por exemplo, com relação à cremação. Né? A cremação está crescendo muito comparado com o enterro. Né? Só que a cremação ela não é muito sustentável, né? Limite certos gases, né? Eu não sei as questões técnicas, mas o ideal é que isso seja mudado. Então já tem empresas fazendo novas formas de cremação que sejam mais sustentáveis, né? Que sejam menos tóxicas. Isso já existe, né? Já tem empresas fazendo isso. Então, por exemplo, tem uma que chama Equimotion Machines. Então, é através de água. Né? Então, são técnicas e métodos de cremação que são mais eco-friendly. Isso já existe, né, gente? Então, assim, quem não está envolvido com isso, óbvio, nem está imaginando, né, que cremação, então, pode ser uma questão, né? Então, falar sobre mortalidade digital é ampliar o olhar para questões filosóficas, como a gente está fazendo agora, para questões ambientais, para questões psicológicas e para questões de mercado mesmo, de negócio, né? Então, de repente, alguém está escutando a gente aqui e está pensando, caramba, cara, essa é uma área que me interessa, né? Então é a área da death techs, né? As tecnologias voltadas para a morte. Então eu vou ajudar as pessoas a se planejarem melhor, eu vou ajudar elas a pensarem sobre se elas vão ser cremadas ou não, o que vai ser feito das cinzas delas, né? Tem uma outra empresa que elas fazem vasos super moderninhos, assim, super bonitos e com plantas que são feitas, né? Que são adubadas com as cinzas do corpo que foi cremado. Tem uma outra, essa que eu estou falando chama Living Urns, né, de urnas. Tem uma outra que chama Eterneva,
que Eterniva, né? Não sei exatamente como é que se pronuncia, que são diamantes feitos das cinzas também, das pessoas que foram cremadas. Então, olha só, gente, é tudo muito concreto já, né? Já existe isso. Então, olha quanta coisa eu falei, né? Assim, de novas profissões, nova relação com a morte, novas áreas de pesquisa, né? Tem uma área que chama tanatologia, né? Porque a tanatologia é o estudo da morte, então o estudo da morte, né, usando tecnologias. São novos dilemas éticos, então toda a parte de direito, né, tem que ser repensada, tem que ser vista, né? Como você falou, né, Ana? Assim, eu não sei se eu vou querer que outras pessoas peguem, né, as minhas informações. Então pode ser usada para crime, né, para alguma coisa. Então olha a gama de questões que surgem quando a gente começa a falar sobre isso. E aí, puxando mais para a minha área da psicologia, né, a ligação emocional que a gente começa a estabelecer com a pessoa que já morreu de um jeito diferente, porque eu posso ter acesso a essa pessoa de um jeito que eu não poderia antes, né? Então, de repente, eu já, infelizmente, tenho vários exemplos de lutos, né? Já passei por vários na minha família, infelizmente. A gente pode falar um pouquinho mais disso no próximo podcast, mas assim, eu perdi meu irmão quando eu tinha quase 17 anos e ele tinha 21 no acidente de carro. Foi super de repente. Não tive tempo de me despedir dele, não tive tempo de fazer nada. Será que se criassem um avatar dele com a voz dele, com coisas que ele de repente falava, né, que são familiares para mim, porque, né, a inteligência artificial mapeou na história de vida dele lá digital, né, situações específicas. Será que para o meu processo de luto poderia ter sido mais fácil? Poderia ter sido ter tido a chance de falar com ele uma última vez, me despedir? Então, olha como vai criando uma nova relação emocional com o luto, com a pessoa que morreu, né? Isso é bem impactante, gente. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Realmente, tem muita gente que relata, né, que não foi tão de repente, principalmente o pessoal, agora que a gente teve a Covid, né, de tantos relatos de pessoas que nem puderam se despedir, talvez essa seja uma forma interessante de fazer essa transição, né? Uhum. Agora, pelo olhar da pessoa que dela mesma que vai planejar o seu próprio pós-morte, né? Também antes antes não, agora, né? O que as pessoas fazem? Elas pensam talvez no seu testamento e colocam, meus bens vão para tal e tal, é o máximo que a gente faz. E coloca lá o carinha lá no Facebook, que inclusive é meu irmão, o meu que vai ficar com as minhas coisas é meu irmão. É isso que você faz. Mas a partir de agora, com essas novas tecnologias, você vai poder escolher as roupas que você vai usar na sua pós-morte, o que você vai Uhum. querer fazer, tipo, criar um avatar. Você começa a planejar a sua vida após a morte de outra forma, né? E A questão é que por que eu, por exemplo, não consegui nem pensar em quem poderia manejar isso tudo para mim? Por que você de repente já pensou? Você já colocou o seu irmão, né? Então, esse tipo de assunto ativa na gente certas angústias, né? Certos sentimentos que conduzem o nosso comportamento, né? Tem gente que não quer nem pensar nisso. Deus me livre, entendeu? Não vou aí, deixa lá para frente. Quando acontecer, quem quiser que se vire aí, né? Tem gente que já não, de repente mais controlador vai já pensar em tudo, mesmo jovem já vai fazer um planejamento, já vai fazer um testamento, né? Então é sempre importante a gente tentar entender que tipo de sentimento gera nas pessoas esse tipo de iniciativa, né? Esse tipo de assunto, que respostas psicológicas, né? Se eu tive, né, várias situações de luto, isso me faz sofrer mais ainda, né? E se faz sofrer mais ainda, o que eu faço com isso? Porque o que está acontecendo é que, sem a gente perceber, o luto coletivo também digital, ele está muito presente. Bom, agora, nesse mês de novembro, quantas celebridades morreram? Né? O Erasmo Carlos, a Isabel, me lembrem aí, gente, teve aquele outro do sertanejo, né? Gal E Costa, Gal foi um mês Costa, gente, assim, esquisitíssimo. é uma avalanche, é um impacto cultural, social muito grande. Há décadas e décadas atrás a gente ficava sabendo pela televisão, né? Mas era aquela notícia, depois, né, parou. Agora é o tempo inteiro, é imediatamente, a gente vê a reação das pessoas, né? É interessante a gente
analisar o comentário das pessoas quando tem um tipo de postagem assim, é, quem vai no enterro, né, a comoção que isso gera. Hoje, com as novas tecnologias, tá tudo muito esparramado, né? Assim, a coisa é muito rápida, é muito intensa e é muito rápida, né? Veio um, daqui a pouco também vem outro e assim vai. Uhum. Então, estar atento ao que a gente sente com relação a isso, ao que a gente, como é que a gente lida quando alguém morre, a gente vai falar, vai fazer uma homenagem, né? Então, bota uma foto, conta quem é essa pessoa, chama as pessoas, então, para o velório, né, para o enterro. Então, é um comportamento ligado à morte que é importante que a gente realmente pense sobre, né? Não vai postando as coisas sem ter muita reflexão em cima disso, né? Então, a imortalidade digital, ela traz essa série, essa gama de ramificações para serem pensadas, né? E eu acho que o legal de estar conversando sobre isso e que as pessoas possam ouvir é realmente abrir essas gavetas, né? Nossa, Uhum. tem isso, então deixa eu me planejar, ou deixa eu pelo menos entender melhor. Nossa, tem startups que já fazem isso me interessou, deixa eu pesquisar melhor. Nossa, eu estou fazendo meu mestrado, quero entrar no doutorado, né? Quem sabe eu não vou para esse campo de pesquisa? Ou então vamos pensar então em organizações que vejam a questão ética relacionada a isso tudo. Olha que Uhum. importante, né? Que interessante isso, né? Tem Eu já ia muito. roubar. Ui, desculpa, Adri, fale. Pode falar? Não, pode falar você. Na verdade, queria roubar três coisas do que a Fernanda falou. Eu queria trazer um exemplo bem rápido, porque depois eu ia até falar dessa relação que a própria sociedade vai mudando com a morte, né? Uhum. Se a gente pensar nas primeiras civilizações, a relação deles de morte era completamente diferente da nossa. Eu vou usar aqui uma expressão que não é a mais correta, mas nós humanizamos mais, né? Medicina evoluiu, as pessoas vivem mais, existe um apego maior uma coisa tribal, né? Mas de você ter aquele seu núcleo familiar. Eu tinha visto um documentário essa semana, estudando para esse podcast, em que era sobre vida após a morte, eles falando que a partir dos anos 60 e 70, eles começaram, quando você começa a ressuscitar as pessoas, né? A pessoa, estavam falando de experiências de quase morte, quando você começa a ressuscitar as pessoas. Então, isso tudo vai alterando a nossa relação com a morte, né? Óbvio que hoje, quando a gente fala, morreu com 60 anos, você fica, meu Deus, morreu jovem, né? Obviamente que isso há quantos anos devia ser? Não, não, já era bem, já era um ancião. Uhum. E agora a gente tem um suporte tecnológico que vai mudar completamente de novo a relação com que a gente tem com o que é viver, né? Como é aí a gente vai falar no outro episódio, mas é impossível não fugir da palavra, o processo de luto, Uhum. como que a gente vai se relacionar. Eu queria trazer um exemplozinho para a gente dar continuidade nessas da tecnologia e deixar a Adri falar. O Anthony Bourdain, não sei se vocês gostam dele, ele era aquele que Sim, viajava, era um chefe de cozinha sim. maravilhoso. Uhum. Morreu e saiu um documentário dele, Uhum. chamado, anotei aqui para não falar errado, Roadrunner, do Anthony Tá. Bourdain. Eu assisti esse documentário, eu falei, nossa, que íntimo ele ter gravado isso e ter morrido logo a seguir, porque não parecia que tinha sido pensado. E aí eu fui ler que, na verdade, eles Sim. recriaram toda a voz do Anthony Bourdain com inteligência artificial e foi Ah, montada a narração do documentário ah, não com a voz do sabia que. Anthony Bourdain. Pois é, Nossa, e fala de não é novo o nome do documentário, Ana? Roadrunner, Roadrunner, tá. do É, Anthony porque ele se Bourdain. suicidou, né? Exatamente. Então, assim, É. eu tinha discutido isso com a Adriana num desses nossos podcasts já tem um tempo, que a gente até falou da Selena, que era aquela cantora mexicana, e a família vai regravar um disco inteiro. E não é assim, ela deixou coisas gravadas antes de morrer. Nós estamos falando de você gerar um conteúdo que não é daquela pessoa. Isso Uhum. também você imortaliza com coisas que a pessoa não ficou, porque um Saramago deixa um livro, Uhum. o Gal Costa deixou um monte de disco. Isso está imortalizado até enquanto as mídias sustentarem, né? Mas a Uhum. gente tem esses outros casos que está sendo gerado do zero. Uhum. E
qual é a relação que a gente cria com isso, né? Muito bizarro. E eu E só de falei certa... isso para perguntar das tecnologias Uhum. de morte, porque a nossa relação com isso tudo está se alterando ao ponto da gente não ver a barreira entre o real e o que é criado, né? No caso da inteligência Porque artificial. cria essa ilusão de que você está tendo contato com a pessoa. E aí você pode falar, Ilusão. tá, mas e aí, o que que tem que é uma ilusão? Se aquilo me deixa melhor, se aquilo me alivia, que é um exemplo extremo, o Black Mirror, o episódio do Volto Já, Be Right Back, que sugiro que as pessoas vejam, né? Assim, vai para um extremo, mas é um casal que né, o cara morre e ela vai ficando muito angustiada e ela tá grávida, descobre que tá grávida dele e ela acaba entrando num serviço lá, contratando um serviço em que ele fica imortal, né? Eu não vou falar muito para não dar muito spoiler, né? Mas vai para uma coisa extrema e aí você tem que lidar com aquilo para sempre, né? Porque também tem isso, se a gente vai criando essas tecnologias, o avatar, não sei o que, não sei o que lá, tudo bem, deve ter um jeito de acabar, né, com isso e parar, se você quiser, né, deletar. Mas vai saber, né? Chega uma hora que de repente assim, você não quer mais aquilo. Como é que eu saio disso? Porque daí você também já é, construiu uma relação emocional com a pessoa que já morreu, mas né, via tecnologia. Como é que é um segundo luto? Né? É uma outra perda, Interessante isso. né, muito, vão crescendo assim, os dilemas vão crescendo, né, gente? Não é Quem uma coisa que assim, é? né, tranquila, né? Então, pensar sobre isso é importante, agir sobre isso é importante, né? Então, ao mesmo tempo que estão crescendo as iniciativas para que isso aconteça, né, que essa imortalidade digital seja cada vez mais acessível e possível, a gente tem que correr atrás de iniciativas também que juntamente também reflitam e ajam sobre as questões éticas e o direito das pessoas, né? Eu posso ter o direito do esquecimento. Tudo bem, de repente eu criei um monte de coisa bacana, mas quando eu morrer, eu acredito que morreu, acabou e pronto. Eu não quero que as pessoas tenham acesso a nada. Ou não, para mim é importante, né? Eu quero que meus filhos e netos tenham acesso, né, a tudo que eu fiz. É uma memória, isso pode ser muito bacana, pode ser feito de um jeito lúdico. Desde sempre eu vou avisar, né? As pessoas vão avisar para as crianças, né, para as próximas gerações que isso é de certa forma uma brincadeira e vamos que vamos. Né? Então, assim, eu acho que agora a gente está num ponto que não dá para a gente ou ficar muito animado, ai, que máximo, e nem também tão cético, né? Porque as iniciativas já estão acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que ser mais rápido também, divulgar, disseminar esses assuntos, para que novas iniciativas mais complementares, né, e mais amplas sejam criadas, né? Não só pelo barato da tecnologia em si, né? Porque é muito maneiro pensar do ponto de vista técnico, né, poder criar isso tudo, né? Mas e aí, o que, que vem depois que a gente tem que ficar correndo atrás, né, de novo, para resolver problemas que foram criados pela tecnologia, né? Hoje em dia, daí você falou sobre segunda morte, né? Quem que vai decidir? Falar, bom, já chega, então eu vou deletar. Quem que vai fazer isso, né? E quem pode fazer isso? Porque, sei lá, vai que vira uma, sei lá, pessoa, né? Não sei. Por exemplo, um irmão vai lá e deleta, e o outro irmão queria, não sei. Tem Uhum, várias questões de regras, né, que ainda vão ser decididas. Mas quando você estava falando sobre isso, eu lembrei, existem pessoas no meu Facebook que estão mortas, uhum. né, que já Você não faleceram. deletou, Então, é mas você isso. deletou, você Tem deletou. gente que nem se dá conta disso, Ana. Gente, Isso é que é doido, entendeu? Você não se dá conta que você pode deletar a pessoa dali que já morreu porque o Facebook fica lembrando você. A gente tem que mas lembrar que as pessoas têm muito pouco recursos. Eu estou falando da maioria, tá? E me incluo também muitas vezes, né? A gente não sabe direito lidar com tecnologias que não são do dia a sabe. dia, Não né? tem regra de etiqueta social que fale assim, quando a pessoa morre, você tem que desamigar. E outra, a família não apaga o negócio, fica lá para sempre. E Uhum, daí ele, tipo, aparece. É estranho. Por exemplo, no perfil do Paulo Gustavo, ele tinha 15 milhões de seguidores quando ele morreu. Ele tem 15 milhões de seguidores agora. uhum, Ninguém discutiu. Inclusive, você vai lá no perfil dele,
E a cada minuto alguém chega lá e fala: Paulo, que saudade, eu venho aqui, às vezes, só para rever seus vídeos, e deixa a Hum, mensagem. Então, a última foto que ele postou tem uhum. 200, 300 mil comentários de gente que diariamente vai lá e posta alguma coisa. Que curioso, Então, quem né? que vai apagar esse? O Thales vai lá, o É, Thales ele vai apagar? sim. Não, e outra, deve apagar, né? Porque eu fico Exato. realmente pensando se a possibilidade de postar um comentário ali alivia de repente aquela pessoa, né? Que está sendo bombardeada de outras mortes, de outras perdas, que já teve perdas na vida que são ativadas quando uma morte nova acontece, né? Hum. É de novo assim, qual é o benefício social e psicológico que tecnologias como essa, né, que é a imortalidade digital, pode promover para as pessoas, né? A gente não tem muitos estudos assim, porque esse é um desafio enorme, gente, da psicologia hoje em dia. A É gente não, tudo é verdade. tão rápido que a área da psicologia e também com métodos meio tradicionais de pesquisa não consegue alcançar essa velocidade. Como é que a gente vai avaliar uma coisa que está acontecendo agora, que amanhã já é meio diferente, e eu preciso de estudos longitudinais para entender. Então as coisas vão acontecendo na tecnologia e a gente vai se atropelando, tentando entender o benefício, o malefício, as questões éticas, né? Então, realmente, assim, não é fácil, não é fácil. Uma coisa E que você falou agora, Fê, que eu fiquei pensando muito, é que as tecnologias realmente elas vão. Por exemplo, antes a gente tinha as etiquetas sociais, convenções sociais, regras da sociedade para as coisas. Nas coisas no geral, inclusive para a morte. Ah, morre, então enterra, e daí faz a missa de sétimo dia, e daí você chora mais tanto tempo, e daí pronto. Então, as pessoas meio que sabem o ciclo das coisas e como se comportar. Mas agora com a tecnologia, ela já vai mudar isso, já está mudando. Só que daí, quando a sociedade meio que se acostuma, já muda. E uhum, daí a gente não consegue criar novos padrões, fica todo mundo meio que barata tonta. E não só com uhum. a morte, né? Com tudo agora que eu fiquei pensando. Pois é, interessante o que você está falando, porque eu acho que é aí, nessa brecha de ficar confuso, de ficar sofrido, né, e dolorido, que essas iniciativas muito avançadas, de repente, estão entrando, né? Então, você pega um exemplo como Réplica, né, que é uma empresa que nasceu, quem criou, criou porque perdeu um amigo, né, uma mulher, e ela é um aplicativo, é uma tecnologia que é um chatbot, né, um bot, que conversa com você, a gente pode conversar com os avatares que são criados, então eu crio um avatar do meu amigo que escuta, que aprende, né? E que estimula essa interação emocional entre a gente e a tecnologia. As pessoas abrem intimidades, né, para esse bot. São mais de 15 milhões de usuários no mundo já. 15 milhões de usuários. Então a gente não está aqui falando de futuro, a gente está falando de presente, Agora. né? Agora. E é isso. Uma coisa que é muito interessante com relação a essa relação emocional com a tecnologia e esses aplicativos que prometem, né, esse colo, né, prometem esse abraço, né, é porque é uma coisa que você não tem o julgamento do outro. Se eu, de repente, né, estou passando por um processo de luto que está muito difícil, está muito sofrido, não é qualquer amigo, não é qualquer pessoa que está podendo te ajudar. As pessoas meio que fogem, né? A gente sabe, bom, eu passei muito por isso, né? Meu pai já faleceu, minha mãe também, meus avós, enfim. É, a- encontrar presencialmente alguém que está em luto, tem gente que foge, tem gente que não sabe o que dizer, tem gente que chora Sim. mais do que você, né? Então, assim, a tecnologia ela tem essa barreira também, né, do físico. Então, né? E assim, ninguém vai, de repente no presencial vão me julgar, falar, nossa, como a Fernanda tá mal, ela ainda não se recuperou disso, coitada. E ali o aplicativo não vai me fazer isso, né? Ele é um ombro amigo ali. Essas tecnologias, elas são vendidas com essa promessa. Eu vou te ajudar. Tem vários que está escrito assim, estamos 24 por 7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana disponíveis para você. Né? Olha que coisa É, encantadora. Que ser humano está disponível para a gente, né? 7 dias por semana o tempo inteiro? Ninguém, né? Então, Fernanda, pode eu só falar. assim, parece a tecnologia do desespero, né? Porque você
Você não quer entrar naquele processo de perda, e como você tem alguém imortalizado e não tem esse critério de julgamento, ele não Uhum, vai dizer: olha, você precisa seguir em frente. Não, você não tem que seguir nada, você pode ficar aqui uhum, para sempre comigo, né? É uhum, isso. uhum. Sim, tem isso. E tem também uma coisa que pode ser boa, né? A pessoa pode estar num processo de luto que é mais sofrido, que a coisa foi muito intensa, muito dolorosa, e ela vai precisar, de repente, ficar naquilo um tempo, né? E para depois ir conseguindo seguir a vida de um outro jeito. Então, é um desafio também para a área da psicologia do luto, né? Que é uma área que tem muitos profissionais que trabalham com isso Uhum. e que estão sendo desafiados também para repensar isso tudo, né? Tem a questão toda das fases do luto, enfim. A gente vai falar um pouco mais disso no podcast que vem. Mas então são o tempo todo, Ana e Dri, né, quem está escutando a gente, eu acho que essas tecnologias trazem esse convite para a gente pensar em benefícios e malefícios. Né? E depende muito de cada pessoa, como cada pessoa vai lidar com aquilo. De repente, para mim, uma tecnologia dessa de IA, né, de inteligência artificial, pode ser muito, muito bacana. De Sim. preferência, se eu estiver passando por um processo também de terapia para poder me dar um suporte, né? Com relação à minha interação com né, com essas novas tecnologias. De repente, para uma de vocês vai ser péssimo. Vai empacar a tua vida, você não vai conseguir seguir em frente, não vai conseguir transformar a tua vida, não vai conseguir ter momentos felizes de novo, né? Assim, essa esperança de poder ter momentos bacanas na vida, mesmo tendo perdido pessoas importantes, é o que faz a gente continuar vivendo, né, gente? Nossa, total. É, eu queria, porque a gente começou a falar, né, enfim, essas startups que já existem. Eu também tinha mapeado algumas bem interessantes, a maior parte está lá nos Estados Unidos, algumas que, desde assim, do falecido tá ali no enterro interagindo com as pessoas num vídeo, foi o cara que fez isso para a mãe dele. É Nossa. assustador o nível de realismo, tá? Era a Uhum, senhora falando. Isso eu achei super simpático, me pareceu um processo que talvez funcionasse ali para o luto, tipo aquela coisa assim: "Ah, eu não pude me despedir, né, foi uhum, brusco", e tudo uhum, mais. E eu estava pensando nos profissionais e que pessoas estarão envolvidas nessa coleta, porque, que nem eu falei lá atrás, nós somos, um monte de acontecimentos químicos que acontecem, e uhum, também agora somos bits e bytes, né. uhum, E uhum, numa dessas séries que eu mencionei lá atrás, e aí acho super da pesada, a moça ela fica ali como se fosse um atendimento para quem está vivendo naquele metaverso. O rapaz morreu, uhum, a consciência dele foi transferida para lá, e eles começam a ter um relacionamento. Porque hum, ela vê uma tela de computador, mas ele era um uhum, rapaz, então tem a foto dele e tem a personalidade dele que ela se encanta. uhum, Ele gente, até ele não existe, mas ele existe. E ela uhum, tá criando um relacionamento com ele. E não é tão difícil no nosso mundo atual, sem a gente mencionar a tecnologia, como as pessoas se relacionam com coisas, e até mesmo objetos inanimados, para elas sim, terem aquela noção de relacionamento. uhum, Como que isso fica com perpetuar essas pessoas no metaverso? uhum, E como serão esses profissionais que vão lidar com essas consciências, uhum. digamos, suspensas numa outra realidade? Olha que louco. É louco e, de novo, é urgente, né? Se a gente for pensar na graduação da psicologia, né, na formação de um psicólogo, na formação de um desenvolvedor, na formação de um advogado, né, como isso já tem que estar sendo abordado e não está. Né? Então a gente come muita bola, entendeu? Porque os, né, os profissionais de robótica, de tecnologia, de inteligência artificial vão fazendo as coisas, porque realmente é tudo muito rápido, torna viável e não tem uma formação integrada com as humanas. Né? Então a gente precisa, eu acho que esse podcast pode servir como um alerta mesmo, né? Para que as graduações de vários cursos abordem cada vez mais esses exemplos de tecnologias que já existem hoje,
para que os alunos possam refletir em possíveis impactos, pensar em vieses também, né, em questões raciais, étnicas, preconceito, né, tudo isso tá embutido nisso tudo, né? E se a gente vai falar disso só dentro de um contexto super fechado, pessoas que estão mais atualizadas ou mais ligadas nisso, e enquanto isso está lá, a galera sendo formada a rodo, sem ter a menor noção de que isso que a gente está conversando aqui existe. E tem outra coisa, Fê, que também é urgente, né, que cada vez mais se fala, que é a questão do SG, né, da sustentabilidade emocional das coisas, né, que as pessoas têm que ter responsabilidade com a sociedade, as empresas. E a gente vê que o tema de SG ainda é muito incipiente em muitas empresas. Assim, eu acho que o dinheiro move o mundo ainda e muito, e por muito tempo eu acho que ainda vai ser isso. Imagina você pega uma pessoa em frangalhos, que acabou de passar por um luto, e daí você tem a mãe dessa pessoa aqui. O quanto você não pode tirar de dinheiro dessa pessoa? Uhum. Tipo, tudo. Sim. Olha, Consegue tirar tudo de dinheiro, ainda mais se for gamificado o negócio, né? Tipo, Adriana, pode falar. você me lembrou de uma situação que isso já acontece, né, nos enterros, né? Isso aconteceu na morte do meu sogro, Hum. no enterro no Rio de Janeiro. E na hora do enterro, tá? Na hora que o caixão estava sendo colocado, né, ali na terra, pessoas em volta, né, meu marido, eu grávida de 5 meses, o cara do caixão pediu dinheiro para a família para poder cuidar do túmulo no momento do enterro. Não, eu achei aquilo tão surreal que eu falei, não, não é possível que isso tá acontecendo, né? E aí meu marido, o irmão mais velho, né? O pai dele sendo morto, ele não entendeu direito, o cara repetiu. Aí meu marido falou, tá bom, tipo, cara, sei lá, não tô. Como assim, né? E aí depois foi conversar com ele lá, entender o que que era isso, né? E era para um dinheiro de manutenção para cuidar ali do jazigo, entendeu? Então, naquele momento, então, olha o oportunismo das pessoas, né? No momento, né, super delicado, que você está com outras pessoas, então também constrange a família, né? Porque vai falar, não vou te dar dinheiro para você cuidar do jazigo do meu pai, né? Então, olha isso, né? Como a gente tem que estar atento realmente nesse momento da morte, que é um monte de urubu em cima, né? E essas tecnologias podem ser, né? Urubus digitais em torno, né? Das pessoas que estão Grupos vivendo esse digitais. processo, né? Por isso que tomada de consciência disso tudo que a gente está falando é importante. A gente fica menos ingênuo, né? A gente fica mais protegido de golpes, né? A gente fica mais protegido de um monte de coisa, né? Como sempre, a tecnologia vai indo sem nenhuma regra, sem ninguém pensar, porque é tudo moleque, né? São os moleques que começam a desenvolver tudo isso, a molecada, Uhum. sem nenhuma responsabilidade, sem nada. E daí vem E, as empresas, vem e ainda cobra uhum. dinheiro, tipo, sem nenhuma responsabilidade, gente. Está muito Pois doido. é. Não, e às vezes nem é de maldade, né? Acho que é importante a gente deixar isso claro também. Sim, Não é, né, maldade. É falta de consciência mesmo, né? E como você falou, muitas vezes são pessoas muito novinhas, né? Não tá nem imaginando. E aí, quando elas entram em contato, eu dou aula, né, de psicologia da internet lá na FIAP, e foi muito interessante a última turma, tinha bastante gente de tecnologia até, e uma moça falou assim, gente, como abriu a minha cabeça, né? Porque eu sou da área de tecnologia, eu nunca tinha pensado nessas questões. Uma pessoa adulta, né, que já passou pela faculdade, já passou, né, trabalha há muitos anos. Então, se ela nunca pensou nessas coisas, imagina, né, assim, quem está entrando na faculdade ligado e interessado na parte técnica e tecnológica, né, não nas questões sociais, emocionais, né, filosóficas, né, daquele produto e daquele assunto, né. Eu tinha separado aqui algumas empresas que já existem, Uhum. e já que a gente está falando aí de responsabilidade, como é que as empresas fazem, eu não vou dizer o nome de todas, vou dizer algumas das propostas, tá? Para vocês Ah, me legal. dizerem o que acham. Eu já mencionei aquela que eles fazem ali, a pessoa ou o falecido pode se comunicar com seus parentes durante o enterro. Uhum. Tem uma outra que é um projeto de pesquisa em que eles fazem um backup digital.
e eu não consigo imaginar o tamanho dessa pendrive necessária para armazenar tudo que nós temos, porque é imagem, é som, né, é muita informação. Tem um outro que é uma inteligência artificial, é um aplicativo que ele permite que a pessoa que morreu continue fazendo posts, ou seja, os Uhum. posts são gerados. É a loucura do influencer, a cara da Adriana ali, que é a rainha do Uhum. marketing digital, já ficou louca. Imagina, os influencers vão embora. Poderia ser o caso do Paulo Gustavo que você trouxe, né, Adri? Ele É. continuaria ali gerando, porque ele continuaria gerando dinheiro, mas para quem iria? Aí vão as discussões, mas deixa eu falar mais umas aqui. Uhum. Documentos sejam de cuidados futuros, ou seja, eles protegem os bens. Isso é legal muito para a gente que está na Web3. Tem essa pergunta do que acontece ali com seus bitcoins, as suas criptomoedas depois que você morre. E basicamente, se você não deixar a tua senha com alguém, já era. Então, assim, é, é a psicologia, é o direito, é toda essa mudança brusca, né? Mas aí Tem alguém um outro. fica disponível para qualquer um pegar, é isso, né? Se não tiver a senha, ninguém pega, é um dinheiro perdido, né? Não é aquele dinheiro Ah, no tá. banco. Ah, Uhum. ninguém veio aqui reclamar. Não Entendi, existe isso, entendi. né? A Uhum. gente anda, né, e vê assim, esses imóveis aqui é briga de família, tá abandonado, vai depois para Uhum. leilão do governo. Isso não Uhum. existe na internet. Uhum. Isso é terrível. Tem um outro aqui que o falecido envia mensagens para a família com uma certa constância, aparentemente, e ele pode mandar mensagens ali de aniversário. É que nem aquele filme com o PS Eu Te Amo, que o cara morre e deixa um monte Sim. de carta para Hilary Uhum. Swank. Uhum. Essa versão, só que dos aplicativos. O outro é um memorial, isso aqui acho que a gente chegou a ver bastante, né? De você compra, e aí eu vou depois dar minha opinião sobre isso, que Uhum. você pode comprar aquele memorial ali naquele metaverso, que é um grande cemitério, Uhum. metaverso de pessoas mortas, e você pode ter ali não sei, meu Deus, um totem da sua existência no mundo, que pode Uhum. ficar transmitindo momentos da sua vida. Uhum. Eu achei super interessante, que foi inclusive a Fernanda que tinha mandado para gente, que é um ovo, assim, né? Gente, é um negócio esquisitíssimo. Mas eu falei, poxa, esse eu deixaria aí no metaverso lá com o meu nome e tal. Uhum. Mas não que eu não me considere assim pouco interessante, mas eu vou ficar transmitindo o quê para quem? Uhum. Tudo bem, as pessoas fazem visita aos cemitérios, mas as pessoas vão visitar o cemitério no metaverso para falar, tipo, Père Lachaise, né? Virtual, fala, olha que legal, tá ali a Ana Vadovski, olha a Adriana, olha a Fernanda. Tipo, tá, quem Uhum. são? Eu não sei. Gente, eu É não sei aquilo. como é que fica essa relação. Pensar com os olhos de hoje, né, que a gente tem, é muito estranhamento, né? Eu fico curiosa para ver, sei lá, daqui 50 anos, né? Eu não sei, eu acho que não sei se eu tá viva, eu tô com 50 agora, de repente eu até chego ao 100. Mas assim, meu filho, se eu tiver netos, né, talvez seja algo muito natural, né? Muito natural. A gente nem consiga ver tanto essa transição, né? Assim, e aí vai ter mesmo, realmente, né? Formas variadas de você escolher como é que vai ser o seu futuro do seu eu digital, né? Se eu vou querer que alguma tecnologia poste coisas para mim, continue postando ou não, eu quero parar. No fundo, é um processo de autoconhecimento também. Né? O que, que eu quero para mim, assim como a gente pensa, o que, que eu quero para mim na minha maturidade, né, quando eu ficar mais velha, é o que, que eu quero para mim depois que eu morrer. Né? Pensando se eu tenho filho, se eu não tenho filho, que, né, a minha família, ou o que eu sinto que eu posso contribuir para a sociedade. Porque tem gente que também sente que, não, sei lá, não tem muito a dizer, né? Para quê? E tem gente que sente que sim, né? Então você vê como a gente vai trazendo a tecnologia para esse campo mesmo de autoconhecimento, de entender o seu impacto para os outros, né? De ver como é que isso pode ser usado de uma forma em larga escala que seja muito bacana para a sociedade, né? Ideias que nem a gente não consegue nem pensar agora, né? Porque até em termos de infraestrutura tecnológica nem existem ainda. Mas é isso, eu acho que a gente está num momento muito embrionário, a gente está, eu acho que esse podcast é né, uma iniciativa pequenininha, assim, de plantar uma sementinha né, nas pessoas para que comecem a pensar sobre isso e se forem desenvolver iniciativas nessa linha, já desenvolvam coisas mais conscientes, né?
e com um cenário de diferentes áreas, né? Com uma interseção de diferentes áreas para a gente conseguir pensar de um jeito mais amplo, né? Hoje em dia é muito doido pensar nisso, né? Mas a gente precisa conseguir ter uma neutralidade maior, né? Para não também impedir de entrar nesse assunto de um jeito mais consciente, né? Fê, você ficou falando sobre. Eu lembrei das primeiras coisas que você falou agora nesse podcast, que é necessário um estudo muito aprofundado das coisas para que a gente consiga tirar conclusões e tal. Eu acho que esse tipo de formato de estudo não vai se aplicar para o mundo da Web3, tecnologias Sim, daqui para frente. não está Então, se aplicando, realmente. não vai dar. É. Imagina, só do que a Ana falou, todas os tipos de empresas que já estão acontecendo e Uhum, iniciativas que já estão acontecendo. Quem que vai monitorar isso? Isso é só agora, uhum, né? Imagina, amanhã já é outra. é, Amanhã, eu acho uhum, que o formato de estudo vai ter que ser alterado. Não vai dar uhum. tempo de você fazer um estudo de 100 anos, gente. Tipo, Sim, não, nem. tudo monitorou durante 20 anos aquele comportamento. Não, o comportamento já mudou amanhã. Uhum, Então, como uhum. que vai ser isso, Fê? Eu não sei, né? Não sei mesmo, não sei. Eu acho que até pode fazer estudos longitudinais, mas considerando essas flutuações, essas mudanças, né? Não sei direito, mas de novo, a gente está colocando um desafio para a área científica, né? Como é que os processos de pesquisa científica vão continuar daqui para frente em determinadas áreas, né? E, de novo, estamos lançando aqui várias possibilidades, né, de novos caminhos, novas reflexões e novas ações que a gente não sabe responder hoje, mas que a gente tem que pensar em, bom, que alternativas a gente pode criar então, para que a gente possa mais rapidamente entender esses movimentos e já agir, né, sem que a gente fique mais exausto ainda, né? Porque escutando tudo isso que vocês estão falando também, e me escutando aqui, né? Meu Deus, gente, a gente já tem que fazer tanta coisa, ainda tem que ficar preocupado. Quando eu morrer, o que que eu vou produzir, né? Caraca, eu já morri, né? Será que não... acabou, né, gente? Vamos descansar, né? Então é Eu muito vivi doido, esses né? dois mundos. Falar É. assim, olha, você tem que, né, por exemplo, meu avô faleceu e assim, foi a coisa mais simples do mundo, porque ele deixou tudo pronto para isso. De documento, sabe assim, você não Uhum. tem que ir atrás de nada, porque está tudo tão bem organizado. E ao mesmo Uhum. tempo também tem pessoas da minha filha que falam, olha, depois que eu morrer, se virem. Ah, mas onde que enterra? Não sei, problema de vocês, né? Não Sim. quero nem saber. E só para gente já também caminhando aí um pouquinho mais para o fim, eu sei, infelizmente, a gente tenta se propor ser mais rápido, mas é impossível com esses assuntos. Uhum. Você estava falando muito do desenho das soluções. Soluções, Uhum. assim, ó, a gente está falando, pelo amor de Deus, a gente está falando aí de imortalidade. Uhum. E, obviamente, é, como é que eu vou colocar isso? A gente entra numa questão muito filosófica, religiosa, sem querer entrar no mérito ou determinar coisas, mas, por exemplo, eu lembro muito quando saiu o filme, que foi O Nosso Lar. É um livro espírita muito famoso, fizeram um filme, e no filme os espíritos se comunicavam através da internet. Uhum. Eu achei aquilo super curioso para um filme, né? Porque a gente está falando de religião, você não está colocando a modernidade, né? Uhum. E ali no filme eles explicavam que, inclusive foi filmado lá em São Cristóvão, lá na Quinta da Boa Vista, vou fazer essa propaganda aí do Rio de Janeiro Que também. lindo. Depois quando eu trabalhava com filme. Hum. Mas eles justificavam, não, a gente também evolui, né? A gente também vai seguindo aí para facilitar a comunicação, já que vocês usam computador, a gente também usa computador. E eu fiquei Uhum. pensando no desenho das coisas e como talvez essa noção, eu vou falar só como noção de mortalidade, porque aí vai dentro dos nossos conceitos, Uhum. pode impactar as nossas próprias crenças. Porque as religiões têm visões completamente diferentes, no sentido de algumas acreditam em reencarnação, outras não. Mas as Uhum. mesmas que não acreditam em reencarnação, elas também têm visões diferentes de como que você vai para o paraíso. Tem gente que está Uhum. aguardando, tipo, o julgamento final. Uhum. Então, assim, será que o desenho dessas soluções Uhum. também vai ser pensada para grupos religiosos? Por exemplo, os evangélicos, como crença,
eles ficam como se fosse dormindo e esperam o julgamento final. Hum. Então, assim, será que existiria uma gamificação? Vou usar ali a expressão da Adriana, porque eu acho que seria quase isso, né? Que a primeira etapa de você viver com aquelas pessoas em imortalidade seria uma outra experiência, Uhum. porque tem que aguardar o julgamento final para você propor outra coisa, porque isso Uhum. não pode impactar a sua noção de alma e espírito. Ou É, será que vai ser o contrário? A religião vai definir as soluções, ou essas soluções podem nos colocar num outro sentido religioso? Isso é eu acho horrível. que tudo isso é possível, né? Mas você falando, eu acho que cada vez mais vai ter pode ter, né? Como já está acontecendo também, tudo muito nichado, né? Não tem um aplicativo, uma tecnologia, uma plataforma, uma infra assim, para todo mundo, né? Nesse sentido aqui de pensar em mortalidade digital. De repente vão surgir iniciativas mais voltadas para grupos religiosos específicos, porque vai fazer mais sucesso ali, né? Se um grupo religioso não acredita em vida após morte e de repente eu vou oferecer uma tecnologia assim, aquilo ali vai ser quase uma ofensa até, né? Aquilo ali não vai vingar. Então, se for pensar em termos de negócio, né, de viabilidade, vão ter nichos, né? Mas uma coisa eu acho que influencia a outra, né? Se eu tenho uma crença específica e quero fazer uma tecnologia, quero criar uma empresa nessa linha, provavelmente, né, isso vai se espelhar no produto que eu for propor, né? A gente vê tantas iniciativas em várias áreas que surgem a partir de uma experiência pessoal, né? Então, seja da morte, seja de né, uma situação específica que você viveu e que foi ruim para você, você pensou em uma solução, seja uma questão religiosa, né? Então, não sei, me dá uma sensação de que essa questão dos nichos, né, elas podem ser ainda mais evidentes, né, mais reforçadas, assim. E tomar cuidado com esses vieses mesmo de preconceito, né? Se for algo mais em larga escala, então tentar chamar o máximo de pessoas possíveis, de diferentes backgrounds, né, de uma diversidade, para que a gente possa, então, contemplar, né, o máximo de pessoas possíveis com todas as suas diferenças, né? Meu, a gente antes de começar esse episódio falou: ai, quanto tempo a gente vai ficar? Ai, bem pouco. Mas não dá, gente, porque Ai, inclusive eu queria ficar aqui mais tempo. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. A gente ainda tem muita coisa para conversar nos próximos, né, Ana? Nossa, Fernanda, muito obrigada pela sua presença, participação. olha, Adorei a nossa conversa. Adorei. eu que agradeço, né, assim, o convite e a abertura e a troca, né? Eu aprendo muito com vocês também. E eu espero que quem esteja escutando a gente também saia daqui com essa sementinha, né, da reflexão, da Uhum. provocação ali, né, dentro para que consiga também, né, se organizar melhor, entender melhor e poder, quem sabe, né, criar iniciativas que possam ajudar outras pessoas também nesse sentido, né, de o que fazer, né, depois da minha morte, o que fazer com que eu tenho aí no digital, né? Muito obrigada e até a próxima, né, gente? Até a próxima, Obrigada Fê. demais.